Olá, eu sou a Laísa Dallagnol e esse é o Giro Veja com as principais notícias do dia. O presidente do Irã disse que os Estados Unidos romperam o cessar-fogo após ataques a 2 ilhas iranianas no Golfo Pérsico serem bombardeadas nesta quarta-feira. A declaração acelera a deterioração do acordo firmado há menos de 24 horas e que já foi abalado por ataques promovidos por Israel contra o Líbano e por uma nova obstrução ao Estreito de Hormuz. Informações divulgadas pela agência de notícias do Ministério do Petróleo do Irã apontam que uma refinaria foi atingida na manhã dessa quarta na ilha de Lavan, no Golfo Pérsico. Uma segunda explosão também foi relatada na ilha vizinha de Sirri e ambas foram definidas pelo Irã como uma violação da trégua. Mais cedo, a Casa Branca anunciou que o presidente Donald Trump vai enviar o vice-presidente J.D. Vance à capital do Paquistão para negociações com o Irã já no próximo sábado. A tentativa vai ser por um cessar-fogo permanente. Vamos ver o que disse o porta-voz do governo americano. Posso anunciar que o presidente está enviando sua equipe de negociação, liderada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, pelo enviado especial Witkoff e pelo Sr. Kushner, para Islamabad, para conversas neste fim de semana. A primeira rodada dessas negociações acontecerá na manhã de sábado, no horário local, e estamos ansiosos por essas reuniões presenciais. E o ex-embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradiloni, disse em entrevista ao programa Ponto de Vista esperar que o cessar-fogo resulte no entendimento duradouro entre os envolvidos no conflito. Vamos ver. O que me preocupa é que as festas e comemorações dos dois lados estão muito exageradas, cada uma das partes cantando vitória, e os pontos de negociação na mesa são pontos meio difíceis de conciliação. Então, o que se espera é que por trás de tudo que nós conhecemos haja um trabalho mais profundo de harmonização de posições e que consigamos ter algo com alguma durabilidade, além do que aconteceu nas 2 outras oportunidades em que havia uma negociação em curso e ela foi interrompida com ataques tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. E ao analisar o cenário internacional, o presidente Lula disse hoje que o Brasil precisa aumentar o investimento em defesa. Sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lula disse em entrevista ao ICL Notícias que um cidadão no mundo se acha imperador. Vamos assistir. Então hoje o mundo está exigindo que o Brasil pense em segurança com mais seriedade. Pense na defesa do povo, não é na segurança do presidente, é na segurança de 215 milhões de brasileiros. Nós vamos ter que levar mais a sério isso. Inclusive fortalecer a indústria da defesa, porque um país do tamanho do Brasil não pode ficar desprovido de segurança. Qualquer dia alguém resolve invadir a gente. Nós temos um cidadão no mundo que acha que é imperador. Que ele todo dia passa um Twitter, todo dia decide uma coisa, todo dia faz uma coisa, e o Brasil não pode ficar vulnerável. Lula disse que ainda não decidiu se vai ser de fato candidato à reeleição. Vamos assistir também. Então, eu falo que eu não decidi que vou ser candidato ainda, mas certamente vai ter uma convenção no mês de junho e eu, para decidir ser candidato, eu vou ter que apresentar um programa. Eu vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. E, bom, para o editor de Veja, José Benedito, a declaração de Lula é, ao mesmo tempo, uma tentativa de mobilizar a militância e de definir as regras do jogo. Vamos ver. Eu acho que além desse recado de mobilização, né, de incentivo à militância, de falar, gente, vamos lá, né, o adversário é forte, o adversário está crescendo e a gente precisa reagir, eu acho que é uma maneira também dele deixar claro que ele precisa de carta branca para disputar a reeleição, né? Assim, Lula precisa da aquiescência, vamos dizer assim, de toda a base aliada, né, especialmente a de esquerda, para que ele faça as alianças que forem necessárias e para que ele monte os palanques que forem necessários para que ele possa garantir a sua reeleição, né? Eu lembro que ontem já teve um episódio que já provocou uma barulheira danada dentro do PT, né, que foi uma decisão da direção nacional do partido de praticamente intervir, né, na decisão do diretório gaúcho, do diretório do Rio Grande do Sul, de lançar um candidato ao governo, né? A ideia do PT de lançar um candidato ao governo foi descartada por esse órgão da direção nacional do partido, que achou que era melhor
né, que o PT fizesse uma aliança com Juliana Brizola, a neta do ex-governador Leonel Brizola, que é favorita à disputa do governo. Isso provocou uma gritaria danada. Assim, tem muito petista hoje na rede dizendo que não vai ter intervenção, que no Rio Grande do Sul o PT vai ser cabeça de chapa, que não há a menor possibilidade de apoiar a candidata do PDT para tentar derrotar a direita, né, que é favorita. O pessoal já falou que também não apoiaria o candidato do PDT e que se fosse o pessoal da Manuela Dávila já disse que também pode lançar um candidato ao governo. Eu acho que essa declaração do Lula, eu acho que ela tem um pouco também esse sentido, entendeu? De dizer assim, falou, ou a gente faz a coisa direita, se todo mundo caminha unida e a gente tem um plano de enfrentamento consistente para poder derrotar a direita, que já se mostrou forte, ou eu não vou, né? Porque eu acho assim, o Lula já tem 3 mandatos como presidente, ele já deu a volta por cima, em 2022 foi ali, a eleição da Fênix, né? Ele ressurgiu politicamente, foi uma ressurreição política extraordinária, não se imaginava que isso poderia acontecer. Ele não vai encerrar a carreira política dele, né? Ele não vai ele não vai colocar uma derrota no crepúsculo de uma trajetória política tão longa e, ao final de contas, tão vencedora. E foi divulgada hoje uma pesquisa eleitoral, Meio Ideia, que considera o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como presidenciável do PSD nas eleições de 2026. No primeiro turno, Caiado aparece com 6,5% das intenções de voto em todo o Brasil, tecnicamente empatado em segundo lugar com o ativista Renan Santos, do Missão, e com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, cada um com 3% do eleitorado nacional. Segundo a pesquisa, a corrida presidencial é encabeçada por Lula, que tem 40,4% das intenções de voto, e também por Flávio Bolsonaro, que pontua 37% também nesse caso. Nesse caso, os 2 principais candidatos estão ali em situação de empate técnico. Por outro lado, Caiado aparece numa situação melhor do que a de Lula e Flávio no ranking de rejeição eleitoral. No cenário nacional, o ex-chefe do executivo goiano é rejeitado por 20,4% do eleitorado, ao passo que o atual presidente é descartado por 44,2% dos entrevistados. E o filho 01 de Jair Bolsonaro é considerado inviável por 37,5% dos participantes da pesquisa. Na avaliação do colunista de Veja, Mauro Paulino, a pesquisa aponta que a entrada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, na disputa pelo Palácio do Planalto não alterou um cenário que até o momento é de estabilidade de Lula e Flávio Bolsonaro. Então, o que a gente pode projetar daqui para frente é que, a partir do início da campanha, a partir do envolvimento maior aí, dos eleitores com a eleição, a partir das entrevistas, dos debates, é que algo pode se mexer. Nesse momento, o que a gente verifica é estabilidade, tanto de Lula quanto de Flávio Bolsonaro, e uma largada muito discreta de Ronaldo Caiado após o lançamento da sua candidatura. Apenas 6% é um patamar aí bastante baixo para uma largada num quadro em que há poucos candidatos. Há poucos nomes disputando a preferência dos eleitores. Então, essa taxa se torna ainda mais significativa, de uma taxa baixa, em relação ao número de candidatos também que existem. Era de se esperar, ou pelo menos pela campanha de Ronaldo Caiado, que ele largasse, após o lançamento oficial de sua candidatura, num patamar mais alto. E aliados do senador Rodrigo Pacheco avaliam que pode ser estratégico ele segurar o lançamento da candidatura ao governo de Minas Gerais. A apuração é do repórter de política de Veja, Marcelo Ribeiro. O senador Rodrigo Pacheco bem que tentou resistir, mas o presidente Lula foi lá, cortejou e finalmente conseguiu que ele se filiasse ao PSB, abrindo caminho para ele se lançar ao governo de Minas Gerais em outubro. E por que isso é tão importante para o presidente Lula? Porque finalmente ele consegue ter no radar a possibilidade de ter um palanque mineiro que defenda sua reeleição ao Palácio do Planalto. O que os aliados do Pacheco estão dizendo sobre esse timing, né? Sobre quando essa candidatura será lançada? Eles falam que vai ser no momento adequado e que eles entendem que não é preciso ter pressa. E por que não é preciso ter pressa? Porque
O Pacheco tem pontuado muito bem nas pesquisas, está na segunda colocação, mesmo sem ter se apresentado para essa corrida estadual ainda, bem próximo do Cleixinho, que lidera a corrida e já se movimenta nos bastidores há algumas semanas. Então, a expectativa é que ele se dedique a muitas reuniões com partidos nas próximas semanas e, se tiver um apoio robusto, lance sua candidatura e possa oferecer ao Lula um palanque mineiro para chamar de seu. E o presidente Lula relatou também nessa quarta-feira o recado que deu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre o escândalo do Banco Master. Foi mais uma declaração durante essa entrevista ao ICL Notícias. Vamos assistir esse trecho. Eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte: você construiu uma biografia histórica nesse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando. Diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar, qualquer coisa. Alguma coisa que passe para a sociedade, uma firmeza, sabe, que ele tem. E o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse à CPI do crime organizado, nessa quarta-feira, que durante reuniões com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, tratou somente sobre a lei Magnitsky, imposta pelo governo norte-americano contra o magistrado. Ele negou ter conversado sobre qualquer assunto ligado ao Banco Master. O repórter de política de Veja, Gabriel Saboia, tem as informações. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, negou em depoimento à CPI do crime organizado nesta quarta-feira no Senado ter tido conversas com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ou com qualquer outro ministro da Suprema Corte sobre a liquidação do Banco Master, de propriedade do banqueiro Daniel Vocaro. Durante o depoimento, Galípolo reforçou que teve sim, desde a liquidação, conversas com ministros, com os magistrados, mas que essas conversas não tangenciaram a liquidação do Master. Elas se restringiram apenas às sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos aos ministros da Suprema Corte, entre eles Alexandre de Moraes, mas negou que as conversas tenham extravasado para outras questões que envolvem, por exemplo, a liquidação do banco pela autoridade econômica do país. Cada um desses ministros que estavam envolvidos na questão da Magnitsky tinham discussões aí que envolviam a sua privacidade e a sua privacidade do ponto de sigilo bancário e financeiro, da qual eu tenho a obrigação de zelar e não dar publicidade sobre isso. Então, todos os temas relacionados a essas conversas que possam ter surgido com qualquer ministro supremo, eles surgiam a partir desse tema específico, que era envolvendo questões que são abertas a mim em função disso. E reforço a questão da cordialidade ali, porque era um momento bastante difícil ali para todo mundo estar passando por aquilo. Especificamente sobre o tema Banco Master, o senhor não tratou com nenhum ministro da Suprema Corte? Todos os temas que a gente tratou da Suprema Corte estavam sempre relacionados a isso que eu comentei agora, de você ter ali dentro um sigilo que possa ser de qualquer pessoa. Especificamente no que se diz sempre relacionado com isso. Sempre relacionado com isso. Nada a ver com o Banco Master. Nenhum processo relacionado com quem está colocando aqui. Todo processo que era envolvido o sigilo, que aí envolve sigilo de familiares, envolve sigilo do próprio ministro. O STF marcou para a próxima semana o início do julgamento da ação penal na qual o ex-deputado Eduardo Bolsonaro é réu por difamação. A medida ocorreu 2 dias depois do repórter da coluna Radar de Veja, Daniel Golino, mostrar que o processo estava há 1 ano parado na corte, mesmo já pronto para ser julgado. O Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento de uma ação na qual o ex-deputado Eduardo Bolsonaro é réu por difamação. O Eduardo vai ser julgado entre os dias 17 e 28 de abril, no plenário virtual do STF. O julgamento foi marcado 2 dias depois da coluna Radar, do site de Veja, mostrar que esse processo estava há 1 ano parado. O caso começou com uma queixa-crime da deputada Tabata Amaral. A Tabata se disse alvo de difamação depois do Eduardo insinuar que ela queria beneficiar um empresário quando apresentou o projeto de lei. Em 2023,
a maioria dos ministros do STF decidiu aceitar a queixa e abrir uma ação penal. Agora, eles vão analisar se o Eduardo é ou não culpado do crime. O relator é o ministro Alexandre de Moraes e a PGR defendeu a condenação. O Eduardo também é réu em outra ação no STF, por ter pressionado os Estados Unidos a impor sanções e tarifas ao Brasil. Mas esse processo ainda não tem data para ser julgado. Durante uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, um cão farejador da PM descobriu um bunker do tráfico que armazenava quase 50 toneladas de droga. O governo do Rio afirma ser a maior apreensão do tipo na história do país, como conta a repórter de Veja, Ludmila de Lima. Um pastor belga chamado Hulk é o mais novo herói da polícia do Rio. Ele foi responsável por farejar e descobrir um bunker do tráfico dentro do Complexo da Maré, que armazenava nada menos que 48 toneladas de maconha. Hulk faz parte do batalhão de ações com cães, que integrou essa operação que ocorreu ao longo da madrugada no Complexo da Maré e visava combater o roubo de carga. Quadrilhas instaladas na Maré são conhecidas por praticar esse tipo de crime, principalmente na Avenida Brasil. Durante a operação, depois de horas, na verdade, de operação, Hulk mudou o comportamento enquanto farejava uma construção. Os policiais perceberam aquela mudança e foram ver o que tinha no local. E encontraram essa montanha de drogas, que, segundo o governo do Rio, é a maior apreensão da história do Brasil. Hulk, o agente, é o mais novo herói da Polícia Militar do Rio. Graças a ele, foi descoberto esse bunker que, na verdade, agora é um baque no tráfico de drogas da região. Nessas quadrilhas que também se especializaram em outros tipos de crime, como roubo de veículos e de carga. Bom, a gente fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acessa o site veja.abril.com.br. Não esquece de acompanhar o Giro Veja ao longo da nossa programação aqui no Veja Mais TV. Até amanhã.